nós vamos ouvir um testemunho que me impactou. Vamos ouvir o Fernandinho. Pode vir, Fernandinho. E o pai dele, Fernando. Vamos chamar também a sua esposa. Pode vir aqui em cima. Nós vamos ouvir aqui como é que esse Deus trabalha. Você tem feito as coisas na igreja, tipo assim, campanha, pedidos, você tem feito? Tudo certinho. Tudo certinho? Tudo certinho. Você fez várias campanhas. Campanhas. Você mandou o pedido para Israel? Mandei. Para Israel. Mandei para Israel. Orei bastante, jejuei bastante. Qual a sua idade, Fernando? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Você está em jejum agora? Estou. Quantos dias tem que você não come? 4 dias. 4 dias. Desde quinta-feira. Jejum direto. E o pai jejuou. De agradecimento mesmo. O pai jejuou para levar o filho para matricular em medicina. Ele vai fazer medicina em Recife. Vamos aplaudir a Jesus? O pai foi em jejum e voltou em jejum. Foi daqui de ônibus para Recife, matriculou o filho para dar tudo certo e voltou em jejum. E ele, depois que recebeu a bênção, que tudo deu certo, ele abriu um jejum de 4 dias, só água. Eu já tinha prometido a Deus há mais de um ano, quando eu passasse no vestibular, eu ia fazer esse jejum. Ia fazer esse jejum. De Foi um voto. Foi um voto. Nem olheira tem. Quando eu já fiz esse jejum de 4 dias, eu fiquei com olheira aqui, ó, ficou muito preto aqui. Porque eu fiz 2 dias sem água, lá em cima do monte, desidratei. Mas você está muito bem, querido. Graças a Deus, né? Deus segurou. Faz assim? Tá mesmo. Não treme, tá de boa. Não tem olheira, dor de cabeça? Não. Nada? Nada. Meu Deus, meu irmão, não pare não. Continue nesse certo. jejum que Deus vai abrir, escancarar portas para você. Amém. Amém? Amém. A igreja que jejua é a igreja dos últimos tempos. É a igreja vencedora, é a igreja que Satanás não derrota. Amém. Acredito. E que você continue com esses jejuns, porque vai começar uma nova etapa na tua vida. Verdade. Você passou em medicina, tem pais que compram universidades no Brasil, 200, 300 mil reais para botar o filho em medicina, porque o filho não consegue passar. E vai pagar de 4 a 9 mil por mês em faculdades particulares. E você passou na faculdade, numa universidade pública. Pública, federal. Primeiro você passou no Enem? Sim, faz a prova do Enem, aí com a nota do Enem eu escolho a faculdade, aí eu coloquei minha nota lá e graças a Deus minha vaga... Você escolhe a faculdade? Escolho a faculdade. E Universidade Federal de Pernambuco? Isso mesmo. Ok. Você, qual a pretensão agora? Você conseguiu o que nesses momentos agora lá? Por exemplo, uma moradia? Os auxílios, né, que eu posso os conseguir. Auxílios. De moradia, em dinheiro também eu posso conseguir, né? Conheci um rapaz lá que inclusive era crente, ele recebe auxílio. Então eu vou buscar isso, né? E aí Deus, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Para você ter alimentação, moradia, tudo. Para ficar mais tranquilo, né? Só ter cabeça para estudar. Amém. É isso mesmo. Glória a Deus. Eu acho que isso que Deus fez na sua vida é um marco, né? Com certeza, né? Porque divisor de águas, né, na minha vida. Porque antes da faculdade era uma coisa e dentro da faculdade e quando eu passar, quando terminar tudo, né, é outra coisa, né? Arrumar minha vida todinha, então... Realmente Deus transformou minha vida com essa bênção. Com essa bênção. Com essa bênção. E você aqui na igreja, você não é de muita conversa. Mas você é de atitude. Verdade. É de atitude. Então, um dia eu lhe perguntei para onde você estava indo. Você disse que estava indo andando daqui para o Novo Horizonte porque não tinha dinheiro para passagem. Não, no caso de ônibus, né? De ônibus. Eu andando até o ponto. Até o ponto. De ônibus. E você sempre morou lá no Novo Horizonte? Na verdade, eu morei no interior, né? Com minha mãe, minha mãe com o interior e com minha avó. Mas a maior parte da minha vida foi no Novo Horizonte. Eu só morei uns 2 anos fora. Mas a minha infância praticamente toda foi no Novo Horizonte. Você viu colega seu te chamar para usar droga? Não, porque nem deu tempo. Quando novo, assim, com 14 anos, eu parei de ficar na rua, que eu ficava assim na rua.
E, inclusive, hoje em dia eu conheço, eu já fiquei sabendo de alguns colegas meus da época que já estão no mundo das drogas, já estão fazendo coisa errada, roubando, entendeu? E graças a Deus, Deus me separou logo, entendeu? Não deixou que acontecesse nada antes. Quando você conheceu Jesus? Foi com 11 anos. Foi o período que eu morei com minha tia, lá em Vaza da Roça. Vaza da Roça. É a terra do meu pai aqui. Essa tia sua é evangélica? Evangélica até hoje, graças a Deus. Ela tomou conta de você e encaminhou você à igreja, levou você à igreja. Isso mesmo. Foi Deus que me colocou lá. Foi Deus que colocou lá, foi lá conhecer Jesus. Outros lugares que você podia morar, você não morava com seu pai, eram lugares totalmente que você nem queria ficar. Com certeza. Você bem sabe. Tem muitos jovens como o Fernando, que por não ter um apoio de um pai, não ter a moradia pai, não ter o pai ausente, que se revolta e começa a usar droga, começa a fazer coisas erradas neste mundo. Isso aí é de praxe. E aqui está um exemplo de que Deus, que é uma pessoa separada, ele não se revoltou com a situação, até a situação, o mau exemplo que o pai dele dava. Hoje seu pai só vai dar alegria para você e você alegria para ele. Mas passou um tempo de que seu pai não era um exemplo a você observar. E Deus foi com você. Assim, Deus cuidou de mim. Cuidou de você. Pai maior, né? Amém. Amém. E eu ainda digo outra coisa, viu, bispo? Eu posso dizer que eu fui com um testemunho, quer dizer, eu fui para um testemunho, confirmar, fazer minha matrícula na faculdade, e eu voltei com 2. Porque a gente fez tudo o que a gente poderia fazer para Deus abençoar a gente nessa viagem, que a gente ficou meio preocupado assim. A gente orou, jejuou, o pastor Enis orou por mim, o bispo Augusto orou pelo meu pai. E Deus abençoou a viagem toda, Deus cuidou da gente assim na palma das mãos. Deus usou a irmã, tem inclusive uma irmã daqui da igreja, que treina na nossa academia para nos abençoar na viagem. Usou 2 pessoas lá da academia fez com que a gente fosse a viagem praticamente toda de graça, porque daqui para Recife é 790 quilômetros, quase 800. Nessa que a gente foi daqui para Caruaru, que é 660 quilômetros de graça, a gente não pagou nada, a gente só pagou de Caruaru para Recife, que é pouco mais de 100 quilômetros, indo e na volta também. E no hotel? Foi a benção, porque lá, segunda-feira, a gente chegou segunda-feira de manhã, e aí a gente foi procurar um lugar para a gente ficar. A gente conheceu uma irmã lá tem muitos crentes lá, graças a Deus. Deus colocou os crentes assim para falar com a gente mesmo. E meu pai tinha falado com a irmã lá que a gente conheceu. Ela disse: não, tem um irmão que ele tem kitnet, ele aluga lugar para a pessoa dormir. A gente, tá bom, a gente vai ali olhar primeiro um lugar para a gente ficar e depois qualquer coisa a gente volta. A gente foi procurar, foi no primeiro lugar, a gente perguntou: não, quanto é que para dormir aqui? Aí ela: não, eu faço R$100 para vocês 2, para mim e para o meu pai no caso. Aí eu já pensei, acho que para mim tá bom, porque quando eu olhei na internet, o mais barato que eu achei era R$80 para cada pessoa. Aí só que meu pai: não, a gente vai ali, vamos procurar ali, qualquer coisa a gente volta. Aí a gente foi em outro lugar e aí disseram: não, é R$70 para vocês 2, para ficar. Aí eu já, pô pai, e aí vamos ficar aqui, né? Já tá bom o preço, já tá legal. Aí meu pai: calma meu filho, calma. Calma que a bênção tá chegando. Calma que a bênção tá chegando. Justamente. Aí a gente voltou, falou com a irmã, aí a irmã, ligou pro o irmão, que é da Assembleia de lá, levou a gente lá e a gente perguntou, e aí, quanto é que o senhor faz para a gente ficar aqui, dormir essa noite? Ele disse: não pode pagar nada, não precisa pagar nada não, pode dormir aí. Glória a Deus. E ainda foi bênção, porque segunda-feira à tarde, a gente muito cansado, e meu pai ainda queria ir para o culto. Não tem um culto aqui? Onde é que tem um culto aqui para a gente ir? Eu falei: meu pai, a gente está cansado aqui com a mochila, mas vamos lá. Antes de dormir, ele queria ir para o culto. Ele queria ir para o culto, e a gente foi de tarde. Aí o irmão falou: não, tem um culto ali abençoado para a gente ir. Foi na Assembleia de lá. A gente foi para o culto da tarde, a gente ficou, foi o culto de comemoração do ciclo de oração lá da Assembleia, foi forte.
Aí a gente ficou de 1h da tarde até 4. Sim. Eu dormi a metade, assim, porque eu estava muito cansado. Mas realmente, e Deus abençoe. Deus até falou comigo, né? Foi forte, porque ninguém conhecia a gente lá, né? E Deus usou a irmã lá e falou: não, tem algum Fernando aqui e tal. Aí meu pai já levantou a mão logo. Ei, não sei aqui. Meu pai já queria a bênção. Lembrou do filho. Nem lembrou. Meu pai já queria a bênção. Meu filho já está abençoado. Sou eu. Aí a irmã, eu acho que até as irmãs devem achar estranho, porque todo mundo, os homens, né, com terno, as irmãs com uniforme e tal. Na roupa da Assembleia. Certinho. E a gente chegou... E vocês na roupa batista. Igual parecendo viajante, assim, né? Com mochila, eu de short, meu pai de calça. Aí, todo mundo estranhando. Aí o pessoal acho que meio olhou assim, mas Deus mostrou que a gente era servo de Deus mesmo. Que a irmã falou assim: não, tem um Fernando aqui na minha frente, porque eu estava bem na frente dela, só na direção, no caso, só que mais para trás. Aí eu levantei, né? Acho que é eu, né? Não foi meu pai, deve ser eu. Aí ela falou: não, é você. Deus, os teus pensamentos são de Deus. Os teus pensamentos são de Deus. Tua mente é de Deus. Aí eu falei: Deus, é outra bênção, né? Glória a Deus. Deus é tremendo. Fernandinho, você se guardou esse tempo em relação à mulher, essas coisas? Você tem se guardado? Sim. Sim. Tem ficado na presença? Por enquanto não foi minha preocupação, só estudando só mesmo estudar. E buscando a Deus. Então é aquele jovem José e Daniel, né? Só ali firme no propósito. Justamente. Sem contaminação. Justamente. Glória a Deus, meu irmão. Por isso que a vitória veio desse jeito. Glória a Deus. Milagre do Senhor. Valeu. Quer falar alguma coisa, pai? Como é que não fala, né? Como é que não fala? Paz, irmãos, boa noite. É só agradecer, né? Só tenho que agradecer a esse Deus maravilhoso, que realmente nos constrange, né? Eu sempre, já tem muitos anos que eu falei com meu filho, sempre insistindo nessa tecla: filho, medicina, sempre colocando na mente dele medicina, medicina. Mas agora que Deus abençoou, parece que a gente está vendo um sonho. Parece que é um sonho. E aí está caindo a ficha. Toda hora que eu penso, eu choro, porque realmente é um milagre de Deus. É um milagre. Tivemos lá em Recife, uma faculdade maravilhosa. E só pensar que, né, que nosso filho vai estar lá. E Deus vai usar ele poderosamente lá naquele lugar. Inclusive, ontem ele esqueceu, foi sábado, não foi, filho? Foi sexta. O pastor Davi Silva aqui ministrando. E ele esqueceu, mas ele me falou, eu estou lembrando aqui. E o Davi Silva falou com ele, o Espírito Santo falou com ele, que vai usar poderosamente ele lá na faculdade. Que Deus vai usar ele lá em medicina. E ele que quer fazer, ele falou comigo que quer fazer cardiologia, né? Vai ser um doutor cardiologista. Então estou pensando aqui, já estava pensando com minha esposa, a senhora chegar lá doente do coração e Deus vai usar ele, a vida dele, para curar e para aqueles que Deus quer salvar, né? Salvar e depois levar, né? Na verdade, Fernandinho, você vai ser médico duplo. Aquilo que a medicina não der jeito, você vai orar e vai ser curado. Vai ser curado também. De um jeito ou de outro, você vai ficar famoso. O médico ali, aquele médico cura de qualquer jeito. Quando a ciência, o que ele aprendeu não dá jeito, ele faz a oração. Mas é isso mesmo, como o bispo Augusto falou, essa vitória que Deus nos deu, que é uma vitória não só minha, nem dele, mas de todos nós. Amém. Foi uma vitória que foi conquistada com muita luta, porque as coisas de Deus é assim, é com luta, com muito jejum, muita oração, subida ao monte. É assim, as coisas de Deus só vem com luta. Deus não dá nada fácil, porque se Deus der fácil, a gente não valoriza. Quando, na verdade, tudo isso que aconteceu com meu filho, até minha esposa já tinha falado algumas vezes, é tudo no tempo certo, porque antes ele não estava preparado para isso. Ele já tinha feito outros vestibulares, outros Enems, mas não estava preparado. E é tudo no tempo certo, é tudo no tempo de Deus. E eu falei com ele, na verdade nem falei com ele, eu falei com Deus, já tem mais de um ano, eu falei ao Senhor: toda vez que meu filho for fazer um vestibular, um Enem, eu vou entrar em jejum para o Senhor abençoar ele. E assim foi feito. Toda vez que ele ia fazer um vestibular, eu já sabia. Era 2, 3 dias em jejum, todas as vezes. E agora não foi diferente. Ele fez o Enem em outubro, foi, filho? Em dezembro. Ele fez o Enem em dezembro. Uma prova em novembro e outra em dezembro. E aí, a segunda prova. Ele foi fazer o Enem e eu entrei em jejum. E Deus deu a vitória.
Porque Deus honra, né? Quando nós honramos a Deus, Deus honra. Deus não deve nada a ninguém. Deus é fiel. Amém, Então, Fernando. quero agradecer a todos vocês. Amém, Fernando 1, Fernando 2. Amém. Deus abençoe, parabéns.